Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo celebramos a solenidade de Todos os Santos. Trata-se de uma tradição iniciada desde o século IX, em toda a Igreja. Podemos dizer que a característica marcante desta festa perpassa desde a antífona de entrada até a bênção de despedida, pois devemos celebrar alegremente a honra de todos os santos que já se encontram no céu. De certo modo, temos que entender a liturgia de hoje como uma festa de família, e isso deve incluir todo o povo de Deus. Ao nos alegrar com todos os santos do céu, também nos sentimos como irmãos dele, o que nos une aos irmãos santos no céu. O Catecismo da Igreja Católica chama de comunhão dos santos. Nossos amigos, os santos no céu, estão em plena comunhão com todos os filhos de Deus, que, como diz a Salve Rainha, ainda se encontram neste vale de lágrimas. Aliás, falando de comunhão dos santos, aproveitemos para lembrar que existem 3 dimensões da Igreja. A Igreja peregrina, que é a Igreja que nós vivemos, peregrinando nesta terra, rumo à terra prometida que é o céu. A Igreja padecente, que passa pelo purgatório. A Igreja do purgatório já tem como garantia a entrada no céu. Todos que se encontram no purgatório precisam serem purgados, pois no céu só entrarão pessoas totalmente santas. Por fim, existe a Igreja triunfante, que é a Igreja que já está no céu, aguardando ansiosamente se manifestar todos os filhos de Deus. O elo que une essas 3 dimensões da Igreja é a pedra angular, que é Jesus Cristo, a qual toda a construção deve se ajustar. Sem a pedra angular, que é Jesus Cristo, não existe santidade e não existe meio para entrar no céu. De fato, a liturgia de hoje, ao colocar Jesus em seu centro, nos permite enxergar esta enorme beleza que deveria ser proclamada aos 4 cantos de toda a terra. Homens e mulheres que entregaram suas vidas pela causa do Cordeiro de Deus e santificaram, purificaram as suas vestes. Notem que é algo deste porte que lemos na primeira leitura de hoje. Um número elevadíssimo de pessoas que estão com vestes brancas, simbolizando a íntima união com a vida do Filho de Deus. Todos que se unem a Jesus purificam suas vestes e se tornam pessoas puras. Como tudo isso pode acontecer com cada um de nós, seres humanos frágeis, pecadores e miseráveis, poderíamos nos perguntar. Ora,
A segunda leitura nos apresenta um grandioso presente de Deus, o qual se diz que podemos ser chamados filhos de Deus desde o tempo presente. Contudo, segundo a indicação litúrgica de hoje, ainda nem se manifestou o que realmente seremos quando vermos o Senhor face a face. Teremos a nossa imagem novamente restaurada, resgatada. Aquela imagem que perdemos a partir do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, novamente, a partir de Jesus Cristo, gozaremos novamente da graça santificante que é a felicidade eterna. Religiosamente, é o que vivem os nossos amigos, os santos que já se encontram no céu. Qual o caminho que devemos seguir para receber de Deus tamanhas benesses? O Evangelho nos instrui no caminho das bem-aventuranças, o qual pode ser visto facilmente como caminho de vida mais perfeita e também caminho de busca da santidade. Os bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Jesus e a colocam em prática. Quando escutamos Jesus sem rebeldia, colocamos cada uma das bem-aventuranças em prática na nossa vida diária. Precisamente é o que Jesus nos pede quando instrui os seus discípulos e aquela grande multidão a respeito das bem-aventuranças. Um documento conciliar, a Lumen Gentium, que fala sobre a Igreja, comentando sobre a vocação universal à santidade, relata-nos o seguinte: todos os que, movidos pelo Espírito Santo, obedecem à voz de Deus Pai, cultivam nos vários gêneros da vida e ofícios uma única santidade. Cada qual deve avançar pelos caminhos de Jesus, segundo os próprios dons. Lumen Gentium 41. Veja que a visão conciliar é realmente notável, pois contribui em muito a respeito do ensinamento das bem-aventuranças, onde fica claro que todos, sem distinção, são chamados à santidade. Além disso, nos esclarece que cada qual, conforme a sua capacidade, recebe dons do céu. Ninguém é esquecido por Deus. Também a respeito da índole escatológica da Igreja, o concílio ainda afirma: em vista disso, a união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira nenhuma se interrompe. Ao contrário, conforme a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação de bens espirituais. Lumen Gentium 49. Portanto, queridos irmãos, a comunhão dos santos no céu une-se à fé da Igreja peregrina que somos nós nesta vida terrena. De fato, a Igreja peregrina é fortalecida por incontáveis benefícios do céu. Certamente que, em sua benevolência, quisera Deus que a sua Igreja nunca fosse abandonada e em todo o tempo fosse servida com os preciosos bens do céu. Cada fiel cristão pode se beneficiar com incontáveis tesouros que estão guardados no céu. Tesouros conquistados, em primeiro lugar, pelos méritos da morte de Cristo em sua Santíssima Cruz. Depois, também, tesouros conquistados pelos méritos de sua Santíssima Mãe. Ao lado de sua Santíssima Mãe, a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, ao lado dela, São José. E em seguida, todos os demais santos que se uniram ao sacrifício de Jesus no Monte Calvário. Ora, celebrar o dia de todos os santos também é celebrar a vitória de Cristo de forma antecipada na vida de todos os fiéis que são eleitos por Deus. Deste modo,
unamos nossas vidas à vida de nossos amigos santos que já se encontram na glória do Pai. E peçamos a todos eles a sua intercessão com o objetivo de nos ajudar em nossas necessidades mais urgentes e também ajudar muitas almas a serem libertas a fim de que possam ir todas para o céu um dia. Deus abençoe você e toda a sua família.